Bem, o Bruce Willis apareceu no outro dia. Agora, Bruce Willis. Bruce Willis. Não sei. Emma goes to the language not registered for generation. Bruce Willis foi transferido para um lar de idosos. A sua família gasta agora mais de $1.000 por ano só para o proteger. O homem cujas palavras outrora abalavam os teatros agora tem dificuldade em formar a mais simples frase. Mas o verdadeiro desgosto é mais profundo. Emma confundiu o seu silêncio com distância, sem perceber que uma doença o estava a destruir silenciosamente durante anos. Os primeiros dias de Bruce foram vividos nesse nevoeiro do pós-guerra, mas a sua infância não permaneceria europeia durante muito tempo. Language not registered for generation. David deixou o exército e a família Willis fez as malas e fez a grande mudança para o outro lado do Atlântico. Aterraram em Canays Point, Nova Jersey, uma cidade de colarinhos azuis onde o aço e o suor definiam a maior parte dos dias. Marlene encontrou um emprego estável no banco, enquanto David trabalhava como soldador e mecânico. Bruce cresceu entre dois mundos, as raízes alemãs da sua mãe e a garra americana do seu pai, absorvendo ambas as línguas, ambas as culturas e uma lição precoce de como se desenrascar com o que se tem. A escola, porém, era dura. Quando era pequeno, Bruce desenvolveu uma gaguez intensa. Os miúdos da escola não tardaram a dar-lhe uma alcunha cruel. Buck. Essa constante provocação afetou a sua confiança. Sempre que tentava falar alto na aula, a sua própria voz traía-o. Sabe-o. Mas o destino tem uma maneira de esconder oportunidades à vista de todos. Noli Sue, em Penns Grove, entrou no clube de teatro. Em palco, aconteceu algo de estranho. Quando entrava numa personagem, a gaguez desaparecia. As palavras saíram-lhe da língua, limpas, suaves, quase como se tivessem estado sempre à espera desse momento. Pela primeira vez, ele sentiu o poder de ser ouvido. Essa descoberta transformou-o. Ele dedicou-se com afinco às peças de teatro da escola, fez audições para tudo e construiu uma nova identidade. Quando se formou em Language Not Registered for Generation, Bruce já não era o miúdo tímido chamado Buck. Era presidente da Associação de Estudantes, uma presença popular no campus, e um adolescente que tinha encontrado a sua voz sob as luzes quentes do palco do auditório de uma escola secundária. Aquele teatro de cidade pequena tinha feito mais do que entreter. Tinha lhe dado um caminho. Depois do liceu, Bruce teve o tipo de empregos que se esperaria de um miúdo da classe. Trabalhadora de Jersey que ainda não sabia bem como entrar no mundo da representação. Fazia turnos como guarda de segurança numa central nuclear. Transportou cargas para uma fábrica de produtos químicos. Fazia o que fosse preciso para ter algum dinheiro no bolso. Mas a atração pela representação era mais forte do que qualquer salário. Acabou por se inscrever no curso de teatro da Universidade Estatal de Montclair, onde estudou teatro e conseguiu papéis no palco, incluindo um papel em Cat on a Hot Tin Roof. Era um trabalho sério, e ele era bom nisso. Ainda assim, sentia-se inquieto. Language Not Registered for Generation. Tomou uma decisão ousada, deixar a escola e apostar tudo na representação em Nova York. Nova York não era um parque de diversões. Era cara, barulhenta e implacável. Então, Bruce fez o que inúmeros jovens sonhadores fizeram. Arranjou um emprego de barman. A cena dos bares era selvagem naqueles anos, e Bruce prosperou nela. Trabalhou no Chelsea Central, no Café Central e num sítio chamado Kamikaze. Estes locais estavam cheios de atores, comediantes, músicos e personagens nocturnas. Atrás do balcão, Bruce não estava apenas a servir bebidas. Estava a trabalhar com uma multidão. Ele contava piadas, provocava os clientes e lia a sala como um guião. Tratava o bar como um palco e transformava cada turno numa atuação. Esse ritmo tornou-se a sua arma secreta. O ritmo acelerado de preparar cocktails, trocar gracejos e lidar com multidões barulhentas afiou o seu timing de uma forma que nenhuma aula de representação conseguiria. John Goodman, que mais tarde se tornou ele próprio uma estrela, conheceu Bruce durante esses anos e uma vez chamou-lhe o melhor barman de Nova York. O elogio não tinha a ver com o facto de ele misturar bebidas. Era sobre como ele dominava uma sala. Essa mesma cadência, esse rápido estalar de dedos verbal, viria mais tarde a definir as personagens que Bruce interpretava no ecrã. A vida em Nova York significava passar por audições intermináveis. Bruce aparecia em concursos públicos, lia para os papéis mais pequenos e recebia rejeições às dezenas. Mas as pequenas vitórias começaram a somar-se. Language Not Registered for Generation. Conseguiu um papel na peça da Broadway Heaven and Earth. Foi a primeira vez que sentiu o verdadeiro sabor do sucesso. Seguiu-se mais teatro, incluindo uma longa participação em Bullpen, de Dennis Watlington, e um papel-chave no lugar de Ed Harris no intenso Fool for Love, de Sam Shepard. Estes papéis não rendiam muito, mas mantinham-no no jogo.
No cinema, o seu rosto aparece apenas por um piscar de olhos no filme de Language Not Registered for Generation, The First Deadly Sin, ou Primeiro Pecado Mortal, onde fez de figurante num thriller criminal de Frank Sinatra. Era um pequeno crédito, mas era a prova de que ele estava a aproximar-se. Nova York deixou-lhe uma marca, literalmente, uma noite. Nessa fase difícil, Bruce envolveu-se numa luta que terminou com uma cicatriz junto à ponte do nariz. Os pontos fecharam a ferida, mas a marca ficou. Mais tarde, os diretores de casting gostaram do seu visual. A cicatriz deu-lhe uma vantagem, um toque de perigo, algo que o separava do mar de atores de rosto fresco. Ainda assim, no início da década de Language Not Registered for Generation, era apenas mais um dos que se dedicavam ao mundo da representação, fazendo audições, trabalhando em biscates, à espera de uma oportunidade. Foi então que surgiu o guião que iria mudar tudo. Moonlighting. No papel, era um programa de detectives. Na realidade, era uma mistura de comédia, romance e casos seminais. Os produtores fizeram audições a mais de Language Not Registered for Generation actors para o papel de David Addison, um detetive privado que se juntava a Maddie Hayes, de Sybil Shepherd. Bruce quase não conseguiu o papel, mas o criador Glenn Gordon Caron notou algo nele. Ao contrário dos atores polidos que entravam, Bruce improvisava. Ele provocou a equipe de casting. Brincava com as falas em vez de as ler apenas. Mais tarde, Caron disse que Bruce tinha uma coisa que a televisão ainda não tinha: um ritmo de jazz. Moonlighting estreou a Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation. Logo nos primeiros episódios, o público percebeu que não se tratava de um programa de televisão típico. Bruce e Sybil dispararam em offline. Bruce e Sybil dispararam tão rapidamente que muitas vezes falavam por cima um do outro, chegando mesmo a quebrar a quarta parede para brincar com os telespectadores. Os guiões eram enormes, por vezes com mais de Language Not Registered for Generation páginas, e a filmagem de um único episódio podia demorar Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation Dias, o que era praticamente inédito na altura. Toda a produção de texto mais dispendiosa, confusa e imprevisível, mas também era elétrica. Episódios como The Dream Sequence, Always Rings Twice, filmados inteiramente a preto e branco, provaram o quão ousada era a série. A aposta valeu a pena. A química entre Maddie e David iluminou os ecrãs. Os fãs sintonizaram a série não só pelos casos, mas também pelo impulso elétrico entre os protagonistas. A tensão entre os dois tornou-se uma das histórias favoritas da televisão. Nos bastidores, essa mesma química transformava-se por vezes em discussões. Mas assim que as câmaras rodavam, fazia-se o clique. A série recebeu Language Not Registered for Generation nomeações para os Emmy e ganhou 6. Language Not Registered for Generation. O próprio Bruce ganhou o Emmy de melhor ator principal numa série dramática. Nesse mesmo ano, ganhou um Globo de Ouro para melhor ator numa série de televisão. Para um miúdo que era gozado por gaguejar, aqueles troféus eram um milagre gravado em ouro. Enquanto estava no auge da fama na televisão, Bruce tentou algo inesperado: a música. Language Not Registered for Generation lançou um álbum intitulado The Return of Bruno, acompanhado de um documentário da HBO. O álbum inclinava-se para o rhythm and blues, brincalhão e peculiar. O single principal, Respect Yourself, chegou aos 5 primeiros lugares da Billboard Hot Language Not Registered for Generation. Outra faixa, Under the Boardwalk, fracassou nos Estados Unidos, mas disparou no Reino Unido, alcançando o 2º lugar e terminando o ano como um dos singles mais vendidos da Grã-Bretanha. O álbum foi disco de ouro nos Estados Unidos. Os críticos não sabiam bem o que fazer, mas os números contavam a história. Bruce Willis, estrela de televisão, era também um músico de sucesso. Hollywood, porém, ainda estava cética. Os estúdios ainda não tinham a certeza, mas a sua dúvida não duraria muito tempo. As escolhas arrojadas que fizeram de Bruce Willis um ícone. Quando Bruce Willis entrou pela primeira vez no cenário de uma torre de escritórios de Los Angeles, no Final Designers Language Not Registered for Generation, ninguém pensou que ele fosse a escolha óbvia para protagonizar um filme de ação. O papel que ele estava prestes a desempenhar, John Mullen em Die Hard, já tinha sido oferecido aos gigantes musculados da época. O estúdio tinha até ficado preso a um estranho contrato antigo que os obrigava a oferecê-lo primeiro a Frank Sinatra. Por que Sinatra? Porque a história vinha de um romance que tinha sido usado como base para uma sequela do filme de Sinatra de Language Not Registered for Generation, The Datative. Nessa altura, Sinatra já tinha Language Not Registered for Generation anos e, claro, recusou a proposta. Depois disso, o estúdio testou as águas com nomes como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, os reis dos músculos e do caos de Hollywood. Ambos foram rejeitados.
Por isso, no final, os executivos voltaram a um ator de televisão de fala rápida, mais conhecido por fazer biscates. Parecia uma aposta louca. Ofereceram a Bruce Willis language not registered for generation milhões de dólares, um valor inédito para um tipo que nunca tinha feito um filme como este. Por toda a cidade, as pessoas interrogavam-se se o estúdio teria perdido completamente a cabeça. Language not registered for generation milhões de dólares por um tipo que faz biscates. Parecia uma loucura, mas essa aposta mudou Hollywood. A torre de escritórios onde ele filmou tornou-se tão famosa como a personagem que ele interpretou. Fox Plaza, em Century City. Um verdadeiro arranha-céus de vidro e aço substituiu o Nakatomi Plaza, o local onde a personagem de Willis, John Malan, lutaria, sangraria e rastejaria através de condutas de ar em Die Hard. Quando o filme chegou às salas de cinema, a Language Not Registered for Generation de julho de Language Not Registered for Generation chocou toda a gente. O filme rendeu cerca de milhões de dólares em todo o mundo, um retorno enorme para o que parecia ser uma aposta arriscada. Mais importante ainda, mudou a forma como os filmes de ação eram feitos. Em vez de gigantes invencíveis que ceifavam exércitos sem um único arranhão, o público tinha agora um novo tipo de herói. O homem comum preso num arranha-céus, sem armas, descalço e a sangrar. Mas demasiado teimoso para desistir. O filme não reescreveu apenas a sua carreira. Deixou cicatrizes. Literalmente, anos mais tarde, Bruce admitiu que o tiroteio interminável no set o deixou com uma perda auditiva duradoura no ouvido esquerdo. Na altura, ele tinha ultrapassado a dor em silêncio, nunca o mencionando para não atrasar as filmagens. Mas muito depois de o fumo ter desaparecido, os danos permaneceram. Com a sua estrela a brilhar, Bruce começou a fazer movimentos de dinheiro arrojados. Concordou em dar voz a um bebê brincalhão no filme Look Who's Talking, um projeto que a maioria dos atores com o seu novo estatuto teria rejeitado. Parecia uma brincadeira, apenas alguns dias a gravar numa cabine. Mas Bruce era esperto. Em vez de um salário fixo, fez um acordo que lhe dava uma percentagem dos ganhos brutos. Essa escolha transformou-se num lucro inesperado. Na altura, estimava-se que ele tivesse embolsado cerca de milhões de dólares por apenas 3 ou 4 dias de trabalho. Porque o filme explodiu nas bilheteiras, arrecadando cerca de milhões de dólares em todo o mundo. A sequela foi-lhe dada em condições semelhantes. Fora do ecrã, a sua vida foi igualmente rápida. Language Not Registered for Generation. Conheceu Demi Moore e, em novembro, casaram em Las Vegas com ninguém menos que Little Richard a oficializar a cerimônia. O seu casamento tornou-se o ouro dos tabloides, a tempestade perfeita de duas grandes estrelas no auge das suas carreiras. Durante os anos seguintes, construíram uma família. A sua primeira filha, Ruma, nasceu em Language Not Registered for Generation. Scout seguiu-se em Language Not Registered for Generation e Tallulah em Language Not Registered for Generation. Ambos os pais trabalhavam constantemente em filmagens em diferentes cidades, andavam em tapetes vermelhos e tentavam proteger os filhos das luzes da ribalta, mesmo quando as câmeras os perseguiam por todo o lado. Language Not Registered for Generation, o casamento cedeu à pressão. Language Not Registered for Generation, eles finalizaram o divórcio. Os meios de comunicação noticiaram que Bruce pagou a Demi Moore cerca de Language Not Registered for Generation milhões de dólares como parte do acordo de divórcio. Mesmo assim, Bruce e Demi prometeram publicamente colocar suas filhas em primeiro lugar. E apesar da separação, eles realmente o fizeram. A sua coparentalidade tornou-se quase lendária em Hollywood. Um raro exemplo de duas estrelas que falavam a sério quando diziam que a família vinha em primeiro lugar. Não ecrã. Bruce recusou-se a ser encaixotado apenas como o tipo de ação brincalhão. A sua primeira reviravolta ocorreu em Language Not Registered for Generation Come In Country, onde interpretou um veterano do Vietnã assombrado que vivia numa pequena cidade do Kentucky. Deixou de lado o smirk e o swaggery. Em vez disso, deu um desempenho calmo e ferido que se baseava na quietude e nas pausas. Roger Ebert elogiou o final do filme e a atuação discreta de Bruce, salientando que revelou camadas que ninguém esperava. Não foi um êxito comercial, mas enviou uma mensagem. Bruce Willis podia fazer mais do que rastejar por condutas de ar com uma metralhadora. Claro que ele não abandonou a linha de ação. Quando a sequela Die Hard foi lançada, consolidou a sua reputação como estrela de ação. Mas depois veio outra viragem brusca. Language Not Registered for Generation aceitou uma grande redução de salário para participar no filme Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Nessa altura, Tarantino ainda não era um sucesso de bilheteira comprovado e Bruce não tinha de aceitar, mas aceitou. O resultado foi um terremoto cultural. A sua personagem, Butch the Boxer, era um homem que tinha sido derrotado demasiadas vezes, mas que ainda tinha uma última luta.
O papel deu a Bruce credibilidade junto de uma nova geração de realizadores e mostrou que ele podia trazer coragem e alma. E não apenas one-liners. Os riscos continuaram a surgir. Em Language Not Registered for Generation Monkeys, lançado em Language Not Registered for Generation, Bruce interpretou um prisioneiro empurrado através do tempo. Desesperado e quebrado. Não era glamuroso. A sua personagem era frágil, confusa e longe de ser invencível. Os críticos adoraram-no. O público acolheu-o e o filme arrecadou cerca de milhões de dólares em todo o mundo. Brad Pitt ganhou a maior parte dos prêmios pelo seu papel de coadjuvante. Mas Bruce ancorou a história com uma esperança exausta. Ele era a espinha dorsal do filme. Depois veio algo maior e mais estranho. M. Language Not Registered for Generation foi protagonista de O Quinto Elemento, um espetáculo de ficção científica realizado por Luc Besson. Na altura, foi o filme europeu mais caro alguma vez realizado, com um orçamento de cerca de milhões de dólares, e tornou-se um êxito mundial, arrecadando cerca de milhões de dólares. O filme era ruidoso, colorido e caótico, mas Bruce desempenhou o seu papel de forma diferente. No papel de Corbin Dallas, um taxista queimado apanhado no meio de uma confusão intergaláctica. Ele abriu caminho através do caos. O seu centro calmo tornava a loucura à sua volta ainda mais engraçada. Ao longo dos anos, o filme tornou-se um clássico de culto e a frieza de Bruce tornou-se parte do seu encanto. No verão seguinte, ele subiu ainda mais a parada. Armageddon estreou a Language Not Registered for Generation de julho de Language Not Registered for Generation e tornou-se imediatamente o maior filme do mundo nesse ano. O filme rendeu cerca de milhões de dólares em todo o mundo. O filme era puro espetáculo. Rhinos de rock, meteoros, explosões. Mas no centro do filme estava Bruce a interpretar Harry Stamper, um perfurador que tem de tomar a decisão mais difícil da sua vida. Não era subtil, mas tocava diretamente no herói trabalhador que ele tinha construído desde Die Hard. O filme pedia ao público que acreditasse que um tipo com garra e determinação podia salvar o mundo. E graças a Bruce, conseguiram-no. E depois, quando toda a gente esperava que ele se mantivesse na faixa dos grandes, ele voltou a ser pequeno. Emma Ghost de Language Not Registered for Generation. O Sexto Sentido chegou sem grande alarido, mas manteve o primeiro lugar nas bilheteiras durante 5 semanas consecutivas. O filme rendeu cerca de milhões de dólares em todo o mundo e tornou-se um fenômeno cultural. Durante meses, as pessoas sussurravam sobre o final inesperado, tentando não o estragar aos amigos. Bruce interpretou um psicólogo infantil que carregava as suas próprias feridas. Um homem à beira do colapso. O seu desempenho calmo e paciente deixou a história respirar. E foi a sua contenção que fez com que a reviravolta final fosse tão forte. Não tentou exagerar, deixou que o público o descobrisse por si próprio. M. Language Not Registered for Generation voltou a reunir-se com o realizador M. Night Shyamalan para Unbreakable. O orçamento rondou os milhões. E embora o marketing tenha mantido em segredo as raízes da banda desenhada, o filme rendeu cerca de milhões em todo o mundo. Mais importante ainda, revelou um outro lado de Bruce. Ele interpretou David Dunn como um homem meio adormecido em relação ao seu próprio potencial, acordando lentamente cena a cena. Era calmo, melancólico e assombroso. Na altura, o público não tinha a certeza do que fazer, mas com o passar dos anos, o filme tornou-se num favorito de culto. Se olharmos para estes anos como um todo, percebemos exatamente por que é que Bruce Willis passou de um tipo da televisão a um ícone. Não se limitou a repetir a mesma fórmula. Alternou entre grandes êxitos de bilheteira e projetos mais pequenos e arriscados. Mas essa mesma versatilidade também preparou o terreno para os anos mais difíceis que se seguiram. Porque em Hollywood, nem mesmo os ícones ganham todas as apostas. E para Bruce Willis, a década seguinte traria os primeiros sinais de alerta. Ninguém estava preparado para ver os sinais de alerta que todos deixaram passar. O primeiro tropeço veio com Bandidos, de Barry Levinson, M. Language Not Registered for Generation. No papel, tinha todos os ingredientes. Bruce Willis, Billy Bob Thornton e Cate Blanchett. É um elenco em que qualquer estúdio apostaria. O enredo, 2 ladrões de bancos encantadores e a mulher apanhada entre eles. Tinha uma energia divertida, mas quando chegou aos cinemas, não fez efeito. O tom era irregular. As críticas foram mistas e o público manteve-se afastado. A bilheteira mundial situou-se entre os Language Not Registered for Generation e os Language Not Registered for Generation, milhões de dólares. Com um orçamento de meados da década de Language Not Registered for Generation. Para a MGM, não foi o retorno que esperavam. Mais tarde, os especialistas culparam o marketing e a janela de lançamento. Mas fosse qual fosse a desculpa, o resultado era claro. Bandits falhou. O ano seguinte foi ainda mais difícil.
Hots War, um drama da Segunda Guerra Mundial, em que Bruce interpretava um coronel endurecido ao lado de Colin Farrell. Parecia uma aposta segura. Um cenário de época de prestígio, um elenco respeitável e um estúdio que o apoiava com muito dinheiro. Mas o filme estagnou. O filme custou cerca de milhões de dólares e só conseguiu Language Not Registered for Generation milhões em todo o mundo. De repente, Bruce não era a garantia de bilheteira que as pessoas pensavam que ele era. Então, ele mudou de direção. E ninguém estava à espera desta mudança. Language Not Registered for Generation. Em vez de outro papel de ação, Bruce emprestou a sua voz a um guaxinim animado em Over the Hedge. Era ligeiro, era parvo e funcionou. As famílias acorreram às salas de cinema. O filme rendeu milhões de dólares em todo o mundo. Bruce não precisava de dar um murro ou disparar uma arma. Só tinha de ser rápido e engraçado. Mas o verdadeiro ponto de viragem veio um ano mais tarde. Language Not Registered for Generation. John Mulan regressou em Live Free or Die Hard. Desta vez, a história foi atualizada para a era da banda larga. Hackers, ataques cibernéticos, colapsos de infraestruturas, tudo. Um policial da velha guarda encontra uma ameaça da nova guarda. Houve um debate antes mesmo da estreia do filme. Os fãs queixaram-se da classificação PG Language Not Registered for Generation, uma vez que os 3 primeiros filmes de O Duro de Matar tinham sido muito violentos e profanos. As pessoas receavam que a série fosse enfraquecida, mas quando o filme chegou aos cinemas, as dúvidas dissiparam-se. O público compareceu em massa. O filme arrecadou milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme mais rentável do franchise até a data. A produção também não foi nada fácil. Bruce levou um verdadeiro murro durante uma cena de luta que lhe rachou a pele por cima do olho direito e precisou de levar pontos. O seu duplo, Larry Ripen Kruger, sofreu uma queda horrível que quase o matou e que fez com que o estúdio parasse por pouco tempo. Mas Bruce nunca gostou de estar fechado numa só faixa. Depois de se restabelecer com Viver Livre ou Morrer Duro, soltou-se. Juntou-se a peças de conjunto em que não era o único motor, deixando que outros partilhassem as atenções. Red, Language Not Registered for Generation, foi o melhor exemplo. Parecia uma comédia de ação para adultos. Espiões reformados, personalidades peculiares, muitas piscadelas de olho ao gênero. Bruce não tinha de gritar ou dar murros em todas as cenas. Podia apoiar-se no seu humor seco. O público adorou. Red arrecadou Language Not Registered for Generation milhões de dólares em todo o mundo. Nem tudo nesse período foi divertido. Language Not Registered for Generation. Um negócio veio a público de uma forma que afetou a sua reputação. Estava a negociar para o Expendables Language Not Registered for Generation. Disse que lhe ofereceram Language Not Registered for Generation milhões de dólares por 4 dias de trabalho na Bulgária. Ele contra-atacou com Language Not Registered for Generation milhões. As negociações fracassaram. Sylvester Stallone foi ao Twitter e acusou alguém de ser ganancioso e preguiçoso. Os representantes confirmaram que ele estava a falar de Bruce. Em poucas horas, Harrison Ford foi anunciado como o substituto. Foi uma daquelas explosões de Hollywood que ardem depressa e a quente. Mas pegou! Durante anos, Bruce foi visto como o charmoso malandro, o tipo que jogava duro, mas ainda assim cumpria o que prometia. Agora, circula uma nova história. Talvez ele fosse apenas difícil. Enquanto essa discussão ocupava as manchetes, algo mais importante estava a acontecer no terreno. Os meados da década de Language Not Registered for Generation trouxeram uma enchente de pequenos thrillers. Bruce aparecia por alguns dias, filmava um punhado de cenas e deixava que os atores mais jovens fizessem a maior parte do filme. O Príncipe, Language Not Registered for Generation, mal chegou às salas de cinema. Vice, Language Not Registered for Generation, tinha uma premissa interessante. Um parque de diversões futurista onde as pessoas podiam realizar fantasias com androides. Mas foi um fracasso. Os críticos criticaram-no, o público ignorou e Bruce pareceu ter ficado de fora. Seguiram-se mais destes filmes de rotação rápida, muitos deles produzidos pelas mesmas empresas que produzem thrillers de baixo orçamento para o mercado de streaming e VOD. No início, o ritmo parecia ser de um golpe. Bruce a trabalhar projeto após projeto, mas mais tarde as pessoas começaram a perguntar-se se algo mais profundo se estaria a passar. As equipas de filmagens já tinham visto a tensão. Language Not Registered for Generation. Os relatórios de investigação revelaram-no claramente. Os guiões estavam a ser encurtados para reduzir as suas falas. Por vezes, usavam auricular para que o diálogo lhe fosse transmitido enquanto as câmeras rodavam. A maior parte da ação foi realizada por duplos. Os horários foram concebidos para que Bruce pudesse terminar o seu papel em apenas alguns dias.
Um relatório do Los Angeles Times descreveu uma filmagem noturna em que Bruce se esforçou por seguir as indicações dos auscultadores, com os membros da equipe a intervir para orientar os seus movimentos. Outro artigo citava quase 2 dúzias de pessoas que tinham trabalhado com ele. Muitos preocupavam-se abertamente com a sua saúde. Até um grupo de atribuição de prêmios, que em tempos gozou com a sua série de thrillers de baixo orçamento, acabou por recuar depois de a sua família ter anunciado publicamente o seu estado de saúde. Esse quadro mais completo explicava muita coisa. Não se tratava apenas de dinheiro ou de gosto pelos papéis. O seu padrão de trabalho tinha mudado porque algo estava a acontecer nos bastidores com a sua saúde. A realidade desoladora para Bruce Willis e a sua família. Bruce Willis passou toda a sua vida adulta a construir a sua família. E quando as coisas se tornaram difíceis, pôde-se ver como esse círculo era realmente forte. Language Not Registered for Generation, casou-se com Emma Heming. Uma década depois, voltaram à mesma praia, em Turks e Caicos, e renovaram os seus votos. Não foi encenado para as câmeras dos paparazzi ou para as revistas. Foi um momento de família. As 5 filhas estavam lá. Ruma, Scout e Tula a aplaudir o pai ao lado das 2 mais novas. Mabel e Evelyn. Parecia menos um espetáculo de Hollywood e mais uma promessa. O que quer que viesse a seguir, elas enfrentá-lo-iam juntas. Essa promessa foi rapidamente posta à prova. Durante os primeiros meses de confinamento da Language Not Registered for Generation, toda a família mista se escondeu em Idaho. Partilharam fotografias de pijama, vídeos de dança e instantâneos da vida em casa. 2 anos mais tarde, sua história sofreu uma reviravolta dolorosa. Em março da Language Not Registered for Generation, a família de Bruce anunciou que ele estava a afastar-se da representação. O motivo foi o facto de Bruce Willis ter afasia. Para quem não está familiarizado, afasia não significa que uma pessoa perde a memória ou a inteligência. Significa que a cablagem do cérebro para a linguagem começa a falhar. Imaginem o quadro elétrico mental que outrora permitia a Bruce disparar os melhores comentários de Hollywood. De repente, esse quadro começou a entrar em curto-circuito. As frases que outrora eram suaves e rápidas tornaram-se emaranhadas e difíceis de terminar. Para um homem que tinha feito o seu nome com o tempo e o ritmo, foi devastador. A família não fez o anúncio por pena. Fizeram-no para explicar, para dar contexto aos fãs e colegas que tinham notado a mudança. Para dizer claramente, o trabalho parou porque as palavras deixaram de funcionar. Com o passar dos meses, o diagnóstico foi se acentuando. Em fevereiro da Language Not Registered for Generation, os médicos confirmaram que não se tratava apenas de afasia. Era demência frontotemporal ou FTD. Para muitos, a palavra demência traz à mente a perda de memória nos idosos. A DFT é diferente. Atinge-se frequentemente mais cedo. Pode afetar o comportamento, o movimento ou a linguagem. No caso de Bruce, tratava-se da versão linguística conhecida como afasia progressiva primária, ou APP. Esta forma de afasia vai corroendo lentamente a capacidade de falar, ler, escrever ou compreender. As famílias descrevem-no como se as marés estivessem a baixar. Alguns dias parecem quase normais. Outros dias são difíceis, expondo o quanto se perdeu. Mas a maré nunca volta atrás. Emma Heming enfrentou-o de frente. Emma gosta da Language Not Registered for Generation. Sentou-se com a ABC e falou abertamente. A linguagem está a desaparecer, disse ela. Nada de revestimentos açucarados, nada de falso otimismo. Mas também explicou como a família construiu novas formas de se relacionar. Mais talk, mais contacto visual, menos palavras. Admitiu que a dor era real, mas também o pragmatismo. A vida teve de ser reestruturada para que as filhas pudessem continuar a viver como crianças. Isso implicou a mudança de Bruce para uma segunda casa próxima, concebida para proporcionar calma e segurança, com pessoal Language Not Registered for Generation horas por dia. A instalação permitiu-lhes ter proteção e estabilidade, estando ao mesmo tempo suficientemente perto para pequenos almoços, jantares e rotinas familiares. Não se tratava de o fechar, tratava-se de o manter presente sem caos. É claro que qualquer decisão deste gênero atrai críticos de poltrona. As redes sociais têm sempre opiniões sobre como as celebridades devem viver. Emma cortou o ruído no Good Morning America em setembro de Language Not Registered for Generation e disse sem rodeios. Isto não está em debate. Ela não o disse com raiva. Ela disse-o com alívio. Alívio por as raparigas terem um lar estável. Alívio por Bruce ter segurança. Alívio por não ter de estar acordada e atenta a todas as horas do dia. E o apoio à sua volta era importante. Demi Moore, a ex-mulher de Bruce e sua companheira de longa data, tornou pública a sua admiração por Emma, considerando-a uma mestre na prestação de cuidados. As famílias que sobrevivem à FTD precisam de mais do que fichas médicas.
precisam de solidariedade. Demi e Emma criaram os filhos juntas em casas diferentes durante anos. Agora, abraçaram-se ao homem que ambas amavam de formas diferentes. A Emma tornou a prestação de cuidados mais importante do que a sua própria família. Tornou-a numa causa. Estabeleceu parcerias com organizações que se dedicam à educação sobre a FTD e ao apoio aos cuidadores. Em setembro, The Language Not Registered for Generation lançou um livro intitulado The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path. Não era um livro de celebridades. Era um guia prático elaborado a partir da experiência vivida, navegando por neurologistas, planos de segurança, falhas de comunicação e o desafio de criar filhos e, ao mesmo tempo, administrar cuidados Language Not Registered for Generation Horas por dia. A sua mensagem, repetida em todas as entrevistas, era simples: pedir ajuda, aceitar a ajuda e desligar o ruído da internet. Então, como é a ligação para Bruce agora? É mais pequena, mais silenciosa e, muitas vezes, mais brilhante do que se pensa. A música, por exemplo, ainda o consegue contactar. Isto porque a memória musical permanece muitas vezes intacta, mesmo quando a linguagem se desvanece. As famílias de doentes com demência descrevem como uma canção familiar pode iluminar alguém quando as palavras não o conseguem fazer. No caso de Bruce, os familiares falam da forma como o seu rosto se transforma quando a música toca. Os ombros relaxam, os olhos suavizam-se. Por vezes, a famosa gargalhada até se esgueira. Esses flashes não apagam a doença, mas lembram a todos que a alegria ainda é possível. Hoje em dia, as rotinas são práticas. A segurança está em primeiro lugar. Os ritmos previsíveis mantêm a ansiedade baixa. As escolhas são simples. Em vez de perguntas abertas, os membros da família recorrem a sugestões de sim ou não. As frases são curtas, as respostas são dadas com tempo e o resto é não verbal. Gestos, sorrisos, uma mão apertada com força. Os prestadores de cuidados conhecem estes truques não pelos manuais, mas por tentativa e erro. São importantes porque baixam a temperatura da sala, facilitando ao cérebro de Bruce fazer o que ainda consegue fazer. A Emma também tem sido clara numa coisa: ela não vai deixar que a prestação de cuidados engula a infância da sua filha. Essa escolha não é egoísta, é uma questão de sobrevivência. Quando Mabel e Evelyn visitam o pai, trazem desenhos, histórias da escola e o turbilhão de energia das crianças. Elas não precisam de brincar às enfermeiras, só têm de ser filhas. É esse o cerne dos verdadeiros cuidados com a demência. Ir ao encontro da pessoa onde ela está hoje e não arrastá-la de volta ao que era há anos atrás. E protege as crianças de carregarem fardos demasiado pesados para a sua idade. Obrigado por assistir. Agora, veja os vídeos que aparecem no ecrã para conhecer mais histórias inacreditáveis.